fechar os nossos olhos nesse instante, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome e temos a certeza plena, Mestre, que nos é dado mais essa oportunidade de bebermos nessa água infinita, nessa fonte que não se seca, essa fonte do Teu amor e de toda a sabedoria, que Tu, a todos esses milênios, tem nos dado a oportunidade de desfrutarmos. Pequeninos que ainda somos, Senhor, te pedimos nesta noite toda a intuição necessária, que todos os corações que aqui estejam se unam em um só sentimento, em um só entendimento, para compreendermos, Senhor, que todas as dores da alma são questões provisórias e temporais, que toda dor e todo sofrimento tem hora marcada para terminar, e que Tu, Mestre, sempre estará conosco, nos dando esse entendimento, essa fé e essa certeza absoluta de que estaremos sempre, Senhor, caminhando rumo ao nosso Pai que está no céu, que ansiosamente nos aguarda, esperando de nós todo o esforço, toda a vontade e toda a capacidade de compreender as nuances do bem e fazer a separação do joio do trigo em nossas escolhas. Obrigado, Senhor Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz. Que nesse instante a gente possa ser agraciado aí com as energias do plano maior. O tema da noite é um tema bastante atual, forte. Confesso que tem 3 dias que eu estou preparando esse estudo e desses 3 dias estava conversando com o Rogério, sentindo muitas aproximações de irmãos que provavelmente enveredaram nessa escolha e as energias não são fáceis. Mas essa doutrina maravilhosa nessa noite vem nos trazer que para toda ação, para toda escolha, existe as suas consequências, mas também entre o primeiro respirar da criatura e o seu último suspiro, há um abismo de misericórdia do Criador. Que nenhuma das nossas escolhas, sejam elas pautadas na razão mais pura e plena do ser, ou na mais desequilibrada possível, Deus sempre vai estar conosco, nos auxiliando e nos dando a oportunidade de recomeço. Então, nessa noite, nós não vamos fazer nenhum julgamento dos irmãos que de outrora escolheram o caminho errado. Mas nós vamos fazer avaliações até que ponto nós, como sociedade, como espíritas e como pessoas que nos intitulamos cristãos e principalmente da doutrina espírita, podemos estar antenados para as coisas que ao nosso redor acontecem, para que possamos auxiliar não só a nós mesmos, mas também todos aqueles que precisam da nossa ajuda. Estatisticamente falando, no Brasil morrem todos os anos 11 mil pessoas através do suicídio. Em 12 anos, seria mais ou menos uma cidade de Pouso Alegre se suicidando. Em 12 anos. 800 mil pessoas tiram a sua própria vida por ano no mundo. Em 3 anos, seria a população de Belo Horizonte suicidando. 2,5 milhões de pessoas. Mais exatamente 2,6 milhões de pessoas. Aí nós conseguimos compreender os alertas que todas as religiões nos trazem em relação ao suicídio. Todas as religiões.
Alguns são até mais incisivas, dizendo que aquele que suicida será lançado no fogo do inferno pela eternidade. Algumas outras nomenclaturas religiosas é proibido até de fazer o sepultamento dessas criaturas no cemitério onde eles comungam do mesmo ideal religioso. Existe um local separado para as pessoas que suicidam. E a doutrina espírita é a única que vem nos trazer consolo, principalmente para aqueles familiares que ficam, ou para aqueles amigos ou pessoas que já perderam amigos, entes queridos, porque escolheram equivocadamente o suicídio como uma forma de neutralizar as suas dificuldades materiais, físicas, fisiológicas e psicológicas. Vem nos dar conforto, explicação, mas vem também nos dar uma responsabilidade em relação às consequências do ato praticado. E, intrinsecamente, após detectarmos as consequências sobre as nossas escolhas, a sua prevenção, mas principalmente as nossas responsabilidades perante o mundo. Consequências existem para todos os atos. Nós vamos pegar a própria trajetória de Jesus, aonde ele veio trazer uma lei de amor e de sabedoria, de perdão, aonde a lei mosaica mandava apedrejar ou exterminar os nossos inimigos. Na lei mosaica, por exemplo, se ele roubasse o meu boi, automaticamente me dava autorização de ir lá e roubar o boi dele. Se matasse um irmão meu, eu podia ir lá e matar a família dele. Essa é a lei de olho por olho e dente por dente. E Jesus, 1800 anos depois, encarna no nosso mundo, depois de Moisés, 1800 anos depois, 1600, 1800 anos depois, e vem trazer a mesma lei de Italião, agora com a visão do amor. Dai a tudo que te pede. Se te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se te roubar a túnica, dê também a capa. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Orai por aqueles que vos dizem mal. Amai o vosso inimigo como a ti mesmo. Bendizei daqueles que vos falam mal e orai por aquele que vos persegue. Lindo. Mas trouxe consequências inclusive para ele. Porque não compreendendo essa lei imutável de amor, Jesus foi crucificado. O escândalo é necessário, mas ai daquele de quem o trouxer. Ele mesmo disse. Jesus escandalizou na época dele? Muito. Se antes mandava pegar os nossos inimigos e colocar debaixo dos nossos pés como estrado, e ele agora vem trazendo a lei de amor, dizendo que eu tinha que rezar por essas pessoas, que eu tinha que amá-lo como a mim mesmo, ele escandalizou. Mas foi necessário. Colheu o escândalo que ele trouxe no sentido de nos alertar, de nos abrir pela nossa inferioridade, nós o crucificamos. E fazemos isso até hoje. Porque todas as vezes que somos convidados a nos comportarmos espiritualmente no mundo material, nós crucificamos Jesus dentro de nós. Muito simples. Trocamos o espiritual a todo instante pelo material. Fazemos essa troca injusta o tempo todo. Jesus, as nossas religiosidades, as nossas escolhas positivas estão sempre em segundo plano. Sempre. Por estar sempre as nossas escolhas em segundo plano, existem algumas cadeiras vazias dentro dessa casa espírita. Está claro? Muitos de nós ainda estamos aqui porque a dor ainda está do nosso lado. A dificuldade financeira, a sensação de abandono, de solidão, de incapacidade, ou somos obsessores. Ou seja, sempre existe algo que infelizmente ainda é o que me posiciona nas minhas escolhas positivas. Ah, se eu não for lá hoje, na quarta-feira, não tomar um passe, minha vida vai ser um inferno essa semana.
Assim? Aí eu vou lá, porque na última reunião mediúnica falou que eu devo estar com uns 12 espíritos atrás de mim. Ah, eu vou lá porque eu gosto de assistir essa palestra. Faz o que com ele? Faz o que com ele? Tem te tornado uma pessoa melhor? Tem tornado o seu lar melhor? Os seus olhos estão abrindo mais para identificar essas pessoas que estão à beira do suicídio e que pode ser um filho seu, um irmão, ou até mesmo você? Porque às vezes estamos dormindo serenamente. É preciso vir um ente querido que já desencarnou no nosso quarto, a gente sentir na pele a dor física de escolhas negativas que estamos fazendo, para a gente começar a compreender a vida de uma outra esfera. Tá claro? Quantas pessoas às vezes sonham com um ente querido que está lá chamando atenção? Não é assim? Ou a gente está pedindo socorro? E essas pessoas estão lá postas para nos ajudar. Estão lá nos intuindo. Olha, muda sua conduta, seus vícios. Olha o que está fazendo no seu corpo físico. Olha essa dor que você está sentindo. Quais são os vícios que você ainda insiste em dar? Precisa de um câncer, precisa de um problema mais crônico, físico, para você entender que você está destruindo o seu perispírito, daqui a pouco vai aparecer na matéria. Está compreendendo? Porque tem gente que vem do templo falar de Jesus com uma nuvem de testemunhos em volta, sendo socorrido com você, porque tem ligações de um passado muito próximo, e a pessoa chega às vezes fumando na porta da casa espírita, e na hora que entra aqui vai falar de saúde espiritual. Porque muitos têm cometido isso aqui, ó. A maioria, eu digo 100%, antes de suicidar, entram em processos crônicos de solidão, de invalidez, de incapacidade. Só que isso antes eram em pessoas mais velhas, e nós estamos nos deparando agora com crianças de 9 e 12 anos tirando a sua vida. Em São Paulo, há pouco tempo atrás, um jovem de 12 anos de idade se atirou do 15º andar. E os pais ficaram assim, meu Deus, nunca imaginei que meu filho ia fazer isso, não tinha nada que eu pudesse identificar. Mas é lógico, qual que era o teu foco? Qual que era o teu foco? Em relação aos familiares. Em relação assim. Porque se eu perguntar aqui agora, quem nunca pensou em tirar a vida, aquele que não levantar a mão, está se omitindo. Porque nos momentos de desespero, passar com vontade de sumir, de não ter nascido, de morrer, de acabar esse problema, de tirar daqui, não é assim? Todos nós. Divaldo Pereira Franco trabalhava na Sul América Seguros. Conhece a Sul América Seguros? Há 60 anos. Tinha 12 dias que ele estava trabalhando. Amava a profissão, porque ali ele se sentia útil para ele e para os seus familiares. Em determinado ponto, a Segunda Guerra Mundial estava no auge, já prestes ao fim, mas ainda estava muito pesadas as energias no mundo. Gente, a Segunda Guerra Mundial foi um ápice tão violento no nosso planeta que Chico Xavier e Emmanuel deixou Chico Xavier 2 anos. Deixou o Chico no Brasil e foi para a Europa. 2 anos Chico ficou sem Emmanuel. Foi mandado um outro espírito para ficar com Chico Xavier. Porque Emmanuel foi convocado 2 anos
para assistir aqueles irmãos da Segunda Guerra Mundial. 2. Então, de volta naquela época, em 1945, já no final, porque a Segunda Guerra Mundial acaba em maio, no mês de maio, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, a economia mundial então começa a se destravar, e aonde Divaldo trabalhava, o seu gerente chega para ele e diz: Divaldo, infelizmente, a empresa agora vai começar a andar, nós vamos ter que fazer enxugar o quadro de funcionário, você como é novato, e os demais novatos, os mais novos, vão ser desligados, me perdoa, me desculpa. E Divaldo, num momento de tristeza, em que ele estava super feliz com o trabalho dele, lá na Bahia, em Salvador, ele então vai para um prédio muito famoso em Salvador, que muitas pessoas suicidavam nesse prédio. E ele então sobe até o 15º andar, e chega bem na sacada, só que na hora que ele está subindo no elevador, ele vê uma nuvem com espíritos extremamente desequilibrados. Fala: vem para cá de volta, larga isso aí, você não precisa dizer não. Vem para cá, nós estamos te esperando. Vem para cá. Que é justamente os pensamentos que, quando nós estamos em dificuldade, nos acometem. Porque nós somos espíritos, entramos em sintonia e não podemos mensurar a quantidade de espíritos que entramos em sintonia em momentos de desequilíbrio e em momentos de equilíbrio. Por isso a importância de vigiar e orar. Porque estando em vigilância, nós também entramos em sintonias com espíritos que vão a todo instante nos blindar dessas dificuldades que nós temos. É muito comum, no dia que você está bem, que você sai de casa bacana, você fala assim: eu sempre pego esse caminho aqui, eu não quero passar por ele não. Você vai e muda. Já aconteceu isso com vocês? Eu não vou passar por ele não. Aí alguns irmãos falam assim: auxiliado, porque se passasse por ali, talvez sofreria um acidente, um assalto. Mas de contrapartida, no sentido contrário, quando eu estou ligado a espíritos infelizes e que estão comungando comigo dos mesmos ideais, o mesmo desvio às vezes me leva para o abismo. Está claro? Então, de volta, quando vai subindo, começa a sentir as emanações espirituais: vem, Divaldo, vem para cá que aqui não tem problema, nós estamos te esperando. Ele chega na sacada, que não tinha proteção, que ele vai se lançar. A irmã dele, que suicidou quando ele tinha 12 anos de idade, Nair, chega para ele e fala assim: não se jogue, seu louco. Quando ele visualiza e vê que é a irmã dele, ela está completamente desfigurada em espírito, e mostra para ele as consequências da sua escolha equivocada. E ele então se assusta, ele então cai na real, porque ela toma um veneno tão forte que matou ela em 5 minutos. Desfigurou o céu da boca, da garganta, corroeu tudo, matou ela em 5 minutos. Então, passar pelo processo do desencarne da sua mãe. E a mãe dele já quase desencarnando aos pés da cama, deitada na cama e ele aos pés da cama com ela, ela fala assim, ela volta à lucidez e fala assim: Nair vai reencarnar, criança, já com os olhos vidrados, mal conseguia mexer, não conseguia nem chorar de tanta fome, porque a única coisa que ele se alimentava era de papelão cozido com resto de arroz que a mãe achava no lixo. E quando ele destampa o rostinho daquela criatura, ela tem os lábios leporinhos abertos até o fim do céu da boca e problemas digestivos terríveis. Foi quando ele pergunta para a mãe qual era o nome da criança e ela fala: Nair. Aí fala assim: mas Nair não é um nome comum. Como escolhesse esse nome? Geralmente é Brígida, Eduarda, Fernanda, né? Nair não é um nome comum. Eu tive um sonho e uma senhora baixinha, com o cabelinho partido no meio, chegou para mim e disse: olha, eu vou lhe confiar uma joia. E o nome dela é Nair. E ele então entende que era a mãezinha dele que tinha aparecido. Confiando a ela
a sua filha que tinha tirado a vida no suicídio. E de volta então cuida das duas, a mãe sobrevive, a criança sobrevive, e contando os seus 8, 9 anos de idade, Nair desencarna. Mas antes de desencarnar, ela num processo meio que de transe, chega para Divaldo e fala assim: Didi! E ele então se espanta, porque a única pessoa que o chamava de Didi era a sua irmã antes do suicídio. E naquele momento ele tem a certeza plena de que a sua irmã tinha retornado. Mas por que acontece a história? Por que ele desencarna dessa criatura aos 9 anos de idade? Depois ele ficou sabendo que ela reencarnou novamente no corpo físico reconstruído, já para passar os outros 35 anos que ela deveria ter tido ainda reencarnada. Porque como nós sabemos que nós somos seres humanos, nós somos divididos em 3 grandes partes, que é o lado da razão, ou o lado racional, sentimento, está dando para enxergar aí, gente? E o lado material, humano. Por que eu dividi o ser humano em 3 partes? Pelos próprios, vocês que já estudaram muito sobre os chakras, vocês sabem que os 3 chakras superiores, eles são que nos ligam às esferas mais sublimadas. Tá claro? Que é o do coração, o laríngeo e o frontal. O frontal e o coronário. Desculpa, né? Coronário aqui em cima, frontal e laríngeo. São os 3 mais superiores. Nós temos aqui o lado do sentimento, que é o do coração. É importantíssimo. Trabalham separados? O que vocês acham? Nenhum deles não. Por mais que a minha reencarnação às vezes me projete numa das faixas mais propícias ao meu crescimento espiritual, por exemplo, o homem, ele está mais na faixa da razão. Não necessariamente ele é mais evoluído, tá? Tem nada a ver isso. A mulher do lado do sentimento. Tá claro? Mas esse daqui é responsável por todas as quedas desse ser humano aqui, se esse espírito aqui não for suficientemente capaz de fazer as suas escolhas. Querem ver uma coisa? Em Mateus, no capítulo 26, Jesus fala: vigiai e orai para que não caís em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é para pegar essa passagem do Evangelho e usar isso como desculpa das nossas escolhas equivocadas e da nossa queda. O que Jesus quis dizer que ela é fraca no sentido de não escolher. Ela simplesmente é arrastada. Como diz Pedro, daquilo que o homem se deixa vencer, dele se torna escravo. Então a carne é forte. Muitos têm caído nas suas reencarnações porque essa carne é forte. A pessoa às vezes é boníssima, pessoa maravilhosa de coração, pessoa tem várias tendências ao bem, mas é desequilibrada na área sexual, porque a carne ainda arrasta para as sensações humanas, é extremamente viciada em bebida, cigarro, uma infinidade de coisas, porque a matéria que é fraca na explicação de Jesus, no sentido de ser arrastado para sensações humanas e materiais, é suficientemente capaz de neutralizar o livre-arbítrio e o discernimento de escolha do espírito. Por exemplo, a homossexualidade. Deus erra, gente. Vocês acham que Deus erra? A matéria está errada para mim? Eu nasci como um homem errado? Vocês nasceram como mulher equivocadamente? Não. Então Deus não erra nesse sentido.
biologicamente só existem dois sexos. Tá claro? Porém, no livro dos Espíritos fala que esse ser integral, que é o Espírito, não tem sexo. Começaram a compreender? Então, diante de uma matéria que tem a sua polaridade positiva e negativa, existe um espírito que não tem sexo. Então, ele pode estagiar nas duas potencialidades. Aí Deus manda aqui um cara com um corpo de homem. Seu espírito agora vai aprender, no lado da razão, a valorizar o sexo masculino, o sexo feminino. Porém, esse espírito deixa-se arrastar ainda, porque ele traz remanescência do passado, viveu várias reencarnações como mulher, agora ele não aceita essa condição imposta pela biologia e pela lei de causa e efeito através das suas escolhas. Ele então deixa que essa matéria, através do seu livre-arbítrio, o arraste para onde ele ainda estagia em espírito. Então não faz diferença ele estagiar como homem ou como mulher, no lado do sexo desregrado ou equilibrado, porque o espírito não tem sexo. Então ele deixa que a matéria vá para onde a sua mente ainda se projeta. Então eu não estou trazendo nenhuma polêmica ou falando que é certo ou que é errado. Nós temos que pegar o que nós estamos fazendo nesse mundo de regeneração, de oportunidades de crescimento, e começar a botar na balança o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Ah, o homossexualismo é doença? Não, não é doença, é escolha. Como tudo na nossa vida é escolha. Ah, mas tem criança que já nasce com essa tendência, tem, do espírito. Porém, tem pais que, na hora que percebem, começam a direcionar a criatura para oportunidades que, mesmo que ele seja afeminado ou embrutecido, a menina, leva ele para um caminho equilibrado. Nós não estamos falando que ele não vai se envolver com o mesmo sexo lá na frente. Uma vez um homossexual perguntou isso para mim. Então me explica, dentro da doutrina espírita, o que é certo e errado. Eu sou homossexual desde pequeno, eu não consigo. Eu tenho orgia de mulher. Não consigo. E é compreensível, gente. É compreensível. Eu estou perdendo a minha reencarnação? Jamais. E o que é certo e o que é errado? O nível de promiscuidade que você está fazendo consigo mesmo. Isso vai definir se você está se equivocando, se você está se perdendo, se você está... Porque eu conheço pessoas que estão nessas escolhas maravilhosas, muito melhores do que heterossexuais. Então não é questão de... Tá claro? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitos espíritos estão escolhendo o suicídio porque não se aceitam, entram em depressões profundas, porque esse mesmo jovem homossexual que me perguntou isso na casa espírita, ele falou assim: você não sabe o que é ser homossexual e estar sozinho consigo mesmo. Que a pessoa que menos se aceita sou eu. Eu não me aceito o tempo todo. Eu não aceito ser homem, eu não gosto do meu corpo. Você já imaginou estar trancafiado no corpo que você não gosta? Uma situação que você não aceita? Pensou e já tentou várias vezes suicídio. Por solidão. Tá claro? Isso é um tema seríssimo e nós temos que falar muito na casa escola. No sul de Minas, principalmente acho que em Borda da Mata, o percentual de suicídio é muito alto. Pra vocês terem ideia, eu sou de Belo Horizonte. Na Lagoa da Pampulha, uma média de 10 pessoas suicidam na Lagoa da Pampulha a cada semestre. Um cartão postal mundial. Por quê? Lá na Lagoa, antes de chegar do lado do aeroporto, tem um sifão. Inclusive, um da minha família suicidou lá. Esse sifão, a água toda da Lagoa da Pampulha, que está em excesso,
cai nesse buraco, passa por debaixo da avenida e sai lá do lado do aeroporto da Pampulha. Só que é imenso. É do tamanho dessa sala aqui, o sifão, e cai em água por todos os lados e se afunila num buraco só. Então é igual um triturador. O cara, quando se joga lá, ele sai do outro lado só moído. Não sai um osso dele inteiro. A média de 10 pessoas por ano suicidam lá. Aí eu perguntei para o cara lá, que é o responsável por tomar conta, que eu fazia caminhada lá direto. E eu falei assim, mas qual que é a idade? Ele falou assim, principalmente mulheres acima de 60 anos. Por quê? Você já ouviu falar na síndrome de Noé? Já? Não? A síndrome de Noé acomete mulheres de 60 anos para cima, que não casaram, não tiveram filho, que vivem sozinhas, e ela então começa a pegar toda a sua solidão e transfere para animais. Vira acumuladora de cães dentro de casa. Vocês nunca viram? Hã? Nunca viram? Várias. Depois pesquisa na internet. Mas não é só cães não, tá? Todo tipo. Gato, cachorro, passarinho. Pode ver um bicho na rua que ela leva para dentro do seu lar. E isso começa em pequenas doses. Pequeninas doses. E muito comum de se identificar. Porque começa a fazer comparações de animal com ser humano. Quanto mais eu conheço os meus cães, mais eu odeio o ser humano. Ridículo. Terrível, doente. Doentio. Você nunca vai escutar de um cachorro, papai e mamãe eu te amo. Nunca. Porque ele trabalha nas questões instintivas. A tal ponto que se você doar ele em 6, 7 meses depois, ele vive igual ele estava vivendo com você, sem problema nenhum. Ah, mas o meu cachorro só falta falar. Teve uma mãe que falou na palestra que eu estava fazendo uma vez que o cachorro dela era mais inteligente que o filho dela. Eu falei assim, concordo. Concordo. Com uma mãe dessa não tinha outra. Por quê? Porque os animais vão se adaptando ao momento em que o ser humano que cuida dele o desenvolve. O Rottweiler foi usado 300 anos antes de Jesus pelo Império Romano. O mesmo Rottweiler de 300 anos antes de Jesus é o mesmo de hoje. Não mudou nada. Tá claro, gente? Agora, o ser humano de antes de Jesus mudou? A tecnologia, a ciência, a capacidade de amar. As gerações, nossa, são diferentes das gerações de hoje? Nós estamos num momento de crise. Mas será que o espírito que animou o Rottweiler lá na época seria o mesmo que animou o Rottweiler? Os Com mesmos. certeza ele evolui. O espírito do animal ele não evolui. Ele mantém na mesma, tá? São espíritos elementares, eles não passam disso aí. Porém, o meio onde ele vive, altera e ele vai se adaptando. Tá claro? Por exemplo, na época, 300 anos antes de Jesus, não existia a técnica de treinar cães igual tem hoje. Tá claro? Há controvérsias. Não. Então vamos. Tá, beleza. Eu entendi sua pergunta no sentido que você falou que está evoluindo. Não é essa evolução igual do espírito. Tá? Pega um Rottweiler da época de 300 anos antes de Cristo, um Rottweiler hoje, prenda os dois no mesmo ambiente e fala assim: vamos ver se um vai ensinar o outro. Ensina? Ensina? Não. Não, porque o que eu entendo é assim, pelos dedos do espírito, tudo se evolui. Até os animais. Se evolui, chega no plano espiritual, os animais são um nível superior todo aqui.
Então seria contra a lei de Deus se ele não evoluísse. A questão cachorro, tudo bem. A questão é o seguinte: a evolução ela não é espiritual igual a nossa. Primeiro, o cão ele estagia no instinto. Tá claro? Para nós compreendermos melhor, daria uma outra palestra que teria que entrar em evolução dos 3 reinos. Há muita confusão, principalmente no meio espírita, dizendo que nós somos pedra, que nós somos vegetais, que nós somos animais. Não. Nós não fomos pedra, nós não fomos vegetais, não fomos animais. É muito fácil de compreender isso. Nós hoje somos o quê? Aqui. Nós estamos aonde? Vocês têm dúvida onde vocês estão? Nós estamos no sementeira, não somos? Não estamos ou não? Nós estamos no sementeira hoje. Nós somos espíritas, não somos? E estamos no sementeira. Eu sou o sementeira? Não. Por que não? Tá claro? Então o princípio inteligente, quando ele estagia lá no reino mineral, ele não é pedra. Ele está num reino que ele está aprendendo com o reino o que aquele reino tem para lhe oferecer como princípio inteligente. Então nós não fomos animais nem pedra, nós estagiamos nesses reinos e carregamos em nós todos esses reinos. Alguém tem dúvida disso? Nós temos instinto dentro de nós? Tem. Você é pai? Você é casado? Tem mãe e pai vivo ainda? Nada? Tem alguém que você gosta muito na sua vida? Tem? Gatinho. Tá, vamos no seu gatinho. Se você pegar alguém fazendo bom no seu gatinho agora, vai ser razão ou vai ser instinto no primeiro momento? É instinto, né? Instinto. Onde nós aprendemos isso? No reino animal. Tá claro? Então nós carregamos em nós todos os reinos. Olha que bacana o que ele disse, porque muitos de nós ainda insistimos muito mais em ser instintivos do que sermos racionais. Então quando vem falar que o animal é o mesmo, é o mesmo. A única coisa que mudou é o meio onde ele vive, que as pessoas que estão ao seu redor lhe ensinam coisas novas, automáticas. Por quê? Eu posso treinar agora, pegando o exemplo do cachorro, treinar ele e falar, latir até se falar uma palavra se for preciso. Mas se eu parar de todos os dias ir lá e movimentar isso nele, ele volta para o seu instinto básico. O cão, se ele deixar de ser instigado no que ele está aprendendo, ele deixa de ser e volta a ser o cão que ele era. Tá claro? Não existe aquela inteligência de eu vou latir do cara para ele não entrar na minha casa. Não existe isso. É instinto. Tá? Vamos voltar para cá? Tá claro? Esclareceu ou ainda tem dúvida? Gente, façam isso por favor. Às vezes o irmãozinho está ali, ó, sugestionando, precisando saber disso. Porque nós estávamos falando de sentimentos, não é? De valores. Nós estamos deturpando isso. Tem gente que cuida de 30 cachorros dentro de casa, ganhando um salário mínimo, não cuida de uma criança dentro de um orfanato. Porque é mais fácil. Eu não tenho compromisso. Eu não tenho responsabilidade. Agora, vai, você tem um gato de casa. É o seguinte, eu tenho um pensamento totalmente diferente do que você fala. Eu, pelo menos, não sei se seria. Eu acho que um animal, por exemplo, ou ameba, ou qualquer coisa, em termos de para Deus, não tem diferença. Um não é mais importante do que o outro. Apesar de nós matarmos o animal, nós usamos ele, né? Mas em termos de importância, eles são iguais. Mas nós somos seres controversos. Por exemplo, eu tenho na minha família uma pessoa que é acumuladora de animais. Ela tem hoje 200 cachorros na casa dela. Boníssima, mas não consegue conviver com o ser humano. Ama animal. Não tira a vida de nem se for preciso, mas come carne. Eu não uso droga, mas vendo. Eu não mato ninguém, mas eu vendo bala e arma.
Eu não mato um animal, mas me alimento dele. Somos controversos. Para explicar o que você disse na questão de valorização das coisas, eu vou trazer uma frase de Mahatma Gandhi que eu acho impecável. O mundo só vai evoluir e vamos parar de ter escolhas negativas quando nós tratarmos as pedras como plantas, as plantas como animais, os animais como homens e os homens como anjos. Vou repetir. O mundo só vai evoluir e melhorar quando nós tratarmos as pedras como plantas, as plantas como animais, os animais como homens e os homens como anjos. Deu para entender, gente? Não? É te valorizar mais do que você acha que você vale. É ver em você um ser que nem você identifica. É a visão de Jesus para todos nós. Ele não preocupa com o que eu estou agora. Ele está me vendo lá na frente. Nós temos que fazer isso. É errado gostar de animais? Não. Desde que eu esteja equilibrado em todas as áreas, como também é errado gostar do ser humano e maltratar os animais. Porque se para Deus uma folha de uma árvore, um ser humano, uma galáxia tem o mesmo valor, por que eu então valorizo só pequenas áreas e geralmente são áreas que eu tenho zona de conforto? Porque de zona de conforto estão nos projetando sempre a fugas psicológicas. Todas as cartas dos suicidas podem estar no YouTube. Foram momentos em que a pessoa estava em profundo desequilíbrio espiritual, sem nenhuma noção de futuro, sem esperança, sem fé e principalmente sem crença nenhuma da vida após a morte. Ao ponto de achar que exterminando o seu corpo físico, o problema que é temporário e provisório, segundo a filosofia, na filosofia o suicídio é solucionar em definitivo algo que é provisório. Olha que desequilíbrio. Porque nenhum sofrimento é para a vida toda, como também nenhuma alegria dura pela eternidade. Tinha até uma frase dos nossos avós que diziam, né? Eu não lembro agora, mas é mais ou menos isso que eu acabei de falar. De que nenhuma dor é para todo sempre, mas também nenhuma felicidade é para por toda a eternidade. Era muito comum os avós a gente falar isso. Chico certa vez disse, o que a gente passa aqui então. Ficou clara essa parte aqui das três vertentes que o ser humano tem? Razão, sentimento e a questão do arrastamento nas questões materiais, que é o chakra esplênico e básico. Por que chakra esplênico? Porque esse chakra esplênico é o que fica aqui, mais ou menos do lado esquerdo, né? É onde os obsessores nossos se ligam a nós, tirando as nossas energias da luz solar, luz prana. Então é muito comum quem está no processo obsessivo perder energia durante o dia. Fica uma pessoa apática, depressiva, né? Lembrou agora da dor aqui? Está te respondendo a sua pergunta ali ou não? Mãe, que dor é essa? Nós vamos ver Torres Pastorino explicando sobre esse chakra, que em algumas situações, se não for identificado a tempo, a pessoa desencarna. Ela vai perdendo tanta energia, vai entrando num processo tão depressivo, que ela ou vai para o suicídio ou ela desencarna, o corpo físico não aguenta, pela falta energética. Aí nós vamos na pergunta 424 do Livro dos Espíritos, que aí Kardec já faz uma outra pergunta: se identificado a tempo um problema que a pessoa está prestes a desencarnar, teria algo que pudesse ser feito? Aí os Espíritos respondem: sim. Magnetismo. E todos os dias tem contato com ele. Então muitos, já cansei de falar isso aqui, né? Nem parece, né? Principalmente o passista. Às vezes está salvando vida dentro da cabine de passe sem saber que está salvando.
Aí eu puxo sempre a orelha quando eu falo isso. Estão se preparando para ser um passista? Deixam de comer carne em um dia? Deixam de ter os seus vícios? Fazem leituras positivas, escutam boas músicas? Deixam de ter conflitos familiares? Só que isso não é só no dia do passe. E se um dia somente fosse suficiente, eu chegaria no final da minha vida, isso eu tomaria atitude dela. Isso tem que ser um hábito. Tem se transformado? Porque às vezes uma pessoa agora no salão, ou em espírito ou encarnado, está ligado a nós e vai ser auxiliado lá dentro. Através da palestra e logo depois com as emanações energéticas do passe. Está claro? Olha a responsabilidade. Mas o passe é só lá dentro? Não, Kardec não fala da cabine de passe. Ele fala que através do magnetismo nós temos contato todos os dias com ele. Tem passe para a hora que você chegar no seu trabalho, você receber um bom dia. Bom dia, e aí, como é que tá aí, Rogério? Beleza? Como é que tá a família? Como é que tá a Cris? Tudo bem? Ó, manda um abração para ela, viu? Bom dia para você, boa semana. E vamos lá, precisou de mim, você sabe onde é que eu estou. Você sente a energia positiva vibrar na sua alma. Tem gente que sente até no coronário, que se arrepia a cabeça assim, ó, quando faz uma coisa positiva. Quem está no trabalho assistencial fala assim, nossa senhora, arrepiou até a coluna, não é assim? Porque vibra, as nossas células vibram. A todo instante nós estamos trocando energias e perdendo e ganhando. O Rogério entrou aqui, eu não estava com sono, acabou comigo. Não é? Por quê? Porque na física é fácil explicar isso. Uma bateria, quem mexe com eletrônico, carro, entende de energia, é muito fácil. Uma bateria com 100% de carga, eu pego uma com 0%. Aí eu pego positivo com positivo, negativo com negativo. O que acontece aqui? Passa 50% dessa para essa e as duas com 50%. Isso é física. Sou eu que estou falando, não, isso é física. Quando você faz um enxerto na bateria do carro que está descarregado, é isso que acontece. Ele passa 50% e equaliza. Se você botar 20, 30 baterias e uma com 100%, ela divide para as 30 e cada uma fica igualzinho. É o que acontece conosco quando nós viemos aqui na Casa Espírita sem preparação. Posso estar até 100%. Aí chega um e descarrega. Porque eu estou sozinho. Agora, se essa bateria estiver ligada a um alternador, ela só faz a transmissão. Ela não perde a sua essência e ela auxilia o que está sem energia. Aí o Rogério chega e fala assim: gente, vamos estudar, pelo amor de Deus. Vamos estudar. Vamos chegar na cabine de passe lá, vamos fazer uma prece com fervor. Vamos nos conectar a esse alternador, que é o nosso Pai Celestial. Porque sozinho nós até podemos fazer alguma coisa, mas daqui a pouco nós vamos precisar de recarregar lá. Então não seja preciso perder esse tempo de ir e voltar no processo de estou exausto, que não passa, que não me recuperar. Porque tem trabalhador que entra lá 100% e sai de lá acabado, morto. Aí eu pergunto, valeu a pena entrar lá? Hein, Rogério? Não. Se não estiver preparado, nem entra. Não entra. Porque, olha, eu te digo uma coisa. Não é fácil um irmão que está em depressão, pensando em suicídio ou até matar várias pessoas, entrar aqui agora e você dar um passo nele lá despreparado. Não é fácil. Porque se nós nos ligamos em várias mentes espirituais, numa dessas nós podemos simplesmente ligar espiritualmente com esses obsessores. Porque nós entramos vazios e saímos de lá preenchidos de energias negativas. É como entrar com uma roupa branca no esgoto.
Por mais que a cabine esteja preparada, Por mais que a casa esteja preparada, a né? espiritualidade esteja lá presente, se a gente não der, não for a ferramenta afiada, a ferramenta pronta para o trabalho, eles não vão conseguir fazer muita coisa. Claro, gente. Por que eu estou trazendo esses exemplos, principalmente corriqueiros dentro da casa espírita, porque muitos de nós às vezes nem se encontram aí, né? Né, gente? Cadê aquele cara que trabalha na penitenciária que deve ter mais de um mês que eu não vejo ele aqui? Será que ele se matou? Cadê aquela jovem que vinha assistindo as palestras que eu nunca mais vi ela? O que aconteceu com ela? Está depressiva em casa? Viu como é que a gente não se conhece na casa espírita? Ninguém sabe o que aconteceu com aquele homem. Ele é um agente penitenciário aqui dentro de Pouso Alegre. Teve alguma rebelião lá e desencarnou? Ninguém sabe. Alguém tem o telefone dele? Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Que comunhão de valores energéticos são esses para chegar lá e ser essa potência lá de doação? Para evitar, às vezes, uma escolha equivocada do irmão que está aqui assistindo. Ou de espíritos que já suicidaram, que eu tenho certeza que foram trazidos para cá. Porque como eu comecei a palestra dizendo que no primeiro suspiro até o último existe um abismo de misericórdia do Criador, é sério. Isso é muito sério. E nós estamos fazendo isso dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Tem um filme muito bacana que as mulheres pensam, vocês já assistiram? Com o Mel Gibson. Já assistiram? Ele começa a escutar o pensamento das mulheres, aonde ele está. Depois vocês assistam. Fantástico. Tem uma cena que ele entra no escritório dele, tem uma jovem, que é o braço direito dele, a menina faz tudo certo dentro da empresa. E ele começa então a perceber o pensamento dela, pensando em suicídio. Dentro do trabalho dele. E ela fazia tudo certinho, nunca atrasou, fazia tudo bonitinho, arquivava tudo, fazia tudo que ele pedia, ela fazia. Mas era aquela menina introspecta, aquela pessoa extremamente caladinha, que todo mundo passava e achava que estava tudo certo, ela pensando em suicídio. O filme traz isso alegoricamente, mas isso é uma verdade, aconteceu comigo no meu trabalho. Eu passei por um mecânico que estava chorando, bichão bruto, parece um ogro, de tão violento que ele é com essas palavras, com tudo, chorando no cantinho da oficina. Eu falei, tem alguma coisa errada. Peguei na mão dele assim, eu levei para fora da oficina, quando começou a descarregar e falou assim, bicho, de duas uma, ou eu vou matar minha esposa e vou embora, ou eu me mato e vou pro inferno, ou eu separo dela e largo ela com a minha filha e sumo no mundo, por causa de dinheiro, finança. Estava ganhando mal. E eu gerente dele. Tá lá? Está ali, ó, do nosso lado. Precisava só de um ombro só, não era dinheiro, não é dinheiro. Era afeto. Era ter essa percepção de consequência e a prevenção. Claro? Quantos minutos faltam? 5? Você faz comigo, tá até pisando. Vamos lá, 2 minutos. Esse ser, existe uma programação reencarnatória. Está claro até aqui? Todo mundo entende programação reencarnatória? Então eu vim com a minha programação reencarnatória de 0. Vamos imaginar que eu vou viver até os 80 anos. Essa é a minha programação. Dentro dessa minha programação reencarnatória, vários fatores físicos e psíquicos vão estar na linha do tempo programado. Claro? Então eu vou vir nessa reencarnação com alguns problemas físicos, finanças. Estou falando de mim. E outras coisas. Tá claro? Chega aqui num determinado ponto, a criatura com 30 anos de idade, ela entra num processo depressivo terrível. Terrível. E ela se depara numa situação ainda pior, de que ela traz a sua bagagem do passado tão forte, que algumas coisas que foram aprendidas agora nessa programação, porque aqui existe a programação, mas também existe o apoio da espiritualidade superior.
Então nós vamos ver na nossa caminhada pessoas maravilhosas conosco, nos auxiliando, amigos, companheiros, a questão religiosa, a questão do trabalho, aonde eu vivo, o meio social, tudo isso vem me auxiliando para que eu cresça. Porém, eu negligenciei muita coisa nessa reencarnação minha e cheguei aqui com uns 30 anos, literalmente o mesmo do passado, vazio. Não tem valores novos. Aí eu me deparo com as duas portas que Jesus disse. Entrar pela porta estreita. Porque lá no caminho muitos têm entrado e se perdido. Aí esse jovem chega aqui com 30 anos e entra num processo de depressão profunda. Só que ele não tem nenhuma projeção de futuro. Ele não tem fé, ele não acredita em nada, não tem valores na família, seus familiares também são vazios, uma infinidade de situações que o fazem escolher o suicídio. E ele tira sua vida. Chegando no plano espiritual, ele se depara com uma realidade ainda maior. De que ele perdeu a oportunidade da reencarnação, que os seus problemas agora estão agravados e que ele é imortal. Só que esse corpo físico tem uma quantidade de fluido vital suficiente para ele chegar até os 80 anos. Tá claro? Lembra aqui da bateria? Carga da bateria? Quando esse sujeito tira a sua vida, ele só desconecta o seu espírito da matéria. Ele já não tem ação sobre a matéria. Porém, os filamentos desse fluido vital ficam ainda ligados a todas as suas células corporais. Ele não se desconecta da matéria na questão fluídica. Aí esse corpo vai entrar em decomposição e essa mente vai sentir todas as nuances dos vermes corroendo o seu corpo. Ele vai sentir como se ele estivesse passando pelo processo. Está claro? Leia o livro Memórias de um Suicídio. Eu não consegui terminar. Esse livro demorou 20 anos para ser psicografado. E demorou 40 para ter autorização de ser publicado. Ele teve nada mais, nada menos que a supervisão de Leon Denis, Bezerra de Menezes e um outro que eu não me lembro o nome agora, que é muita informação na cabeça, que é um dos grandes espíritos também da erradicidade. Quem tiver preguiça de ler, um livro dessa grossura, deve ter mais de 1000 e tantas páginas, leia só os 4 primeiros capítulos. Quem não gostar de ler, entra no YouTube e põe lá Memórias do Suicida, audionovela. É isso. Os 3 primeiros capítulos vão mostrar justamente isso que eu estou falando para vocês. Então todo espírito que suicida, ele passa por esse processo de sentir os vermes corroendo o seu corpo. Nossa, meu filho suicidou. Nossa, meu vizinho, meu melhor amigo. Não. Entre o primeiro respirar e o último há um abismo de misericórdia. Lembra disso aqui? E Chico fala uma frase que inclusive é muito tosca na palavra, mas é bacana, que ele diz que a prece de uma mãe arromba a porta do céu, dizendo que nós podemos interceder por essas criaturas em oração. Porém, isso é uma questão física, da lei de causa e efeito, da lei de atração, de magnetismo, vai depender do tempo que ele vai ficar sentindo essas emanações do seu corpo físico, vai depender do seu despertamento espiritual. Então, olha a importância de nós nos evangelizarmos, independente do tempo em que nós nos encontramos. Por isso que no meio espírita, quando perguntaram para Divaldo, qual que é o trabalho mais importante no meio espírita? Aí todo mundo falou assim, ele vai falar que é campanha do quilo, campanha da casada. Ele falou assim, a sua divulgação. Aí algumas pessoas não concordaram. Aí ele explicou. Por que a tarefa mais importante na casa espírita é a sua divulgação?
Porque à medida que o Espírito vai abrindo o seu campo racional e o seu lado sentimental, através do conhecimento magnífico da estrutura psíquica que Jesus causa dentro de nós, todas essas dificuldades são neutralizadas dentro do nosso coração. Então passamos a viver com intensidade, valorizando a nossa vida e principalmente cuidando dos outros. Porque o dia que os homens compreenderem o amor que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, jamais terá fome, guerras, dificuldades, orgulho, inveja. Ninguém conseguirá botar a cabeça no travesseiro sabendo que o seu vizinho de porta está com dificuldade. Por isso que Jesus, quando chegava na porta das cidades onde ele ia fazer as suas pregações, principalmente em Jerusalém, tem isso no Evangelho, Jesus chora. Que é como uma mãe ou um pai vendo o filho em desequilíbrio, mas tendo que respeitar as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, e não poder interferir na vida daquela criança, no sentido de não deixar que ela aprenda. Por isso que Jesus chorava, não porque ele estava triste ou sem fé. Então, olha a importância disso tudo. Então, a questão de livrar de consequências e prevenção do suicídio é nós nos preenchermos de valores morais. Trabalho no bem. Trabalho. Na palavra depressão, o seu próprio nome já diz a cura. Depressa ação. Caminho. Vá fazer trabalho assistencial. Aí nós vamos conseguir. Quem faz trabalho assistencial chega lá na hora e fala assim: eu estou com vergonha. Eu achei que eu tinha problema, não tem nenhum. Vai no leprosário, que você não reclama nem das gordurinhas que você tem na sua barriga. Estou mentindo? Vá no hospital com pessoas com doenças terminais e nós vamos ver se nós temos problemas. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar aqui. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem quem cometeu suicídio. Agora eu estou falando nos dois planos, tá? Inclusive os irmãozinhos que estão aqui que cometeram suicídio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Está lá no Evangelho de Romanos, no capítulo 8, versículo 38. Nada. E Paulo ainda vai mais além. Nem a chuva, nem o terremoto, nem a morte, nada nos separa do amor de Deus. Então, no momento em que nós nos despertarmos, pedirmos perdão para nós, reconhecermos as nossas dificuldades, mas caminharmos para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam, focando no alvo que está à frente, o auxílio vem, o recurso vem. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho. Tem uma frase de um amigo meu evangélico que ele fala que eu adoro, eu vou encerrar com ela. Deus não demora, Deus capricha. Deus não demora, Deus capricha. Porque muitos de nós devemos estar pedindo um monte de coisa achando que Deus não está escutando, que está demorando. Não, Ele não demora, Ele capricha. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoe. Que as nossas vibrações dessa noite possam ser endereçadas nos corações desses irmãos que não se sabe qual o motivo o levaram a essa consequência do Espírito, mas que cada um deles receba nesse exato momento as nossas energias mais profundas de amor, que sejam endereçadas em seus corações, e tenha a certeza plena que lhes serão dados novas oportunidades
para recomeçarem a sua caminhada, para que o despertamento dos seus espíritos possam ser o quanto antes, Senhor, em prol do resgate de cada um deles, mas que também, Senhor, as ações desses nossos irmãos jamais se calem em nossos corações, que sirvam de exemplo para todos nós aqui presentes, para quando formos proferir qualquer palavra que seja de ingratidão, que lembremos que muitos hoje estão chorando, desejando estar na situação em que nós nos encontramos, seja ela de dificuldade financeira, seja ela de dificuldade na matéria, do corpo físico, seja ela, enfim, Senhor, em qualquer situação que nos encontramos. Temos milhares e milhares de criaturas que desejariam estar no nosso lugar e tendo posturas muito mais equilibradas, posturas de gratidão eterna a Ti. Sabedores que somos da nossa pequenez, das deficiências que ainda carregamos no coração, Senhor, Te pedimos perdão, mas Te pedimos principalmente que continue nos agraciando com essa misericórdia, com esse amor pleno por cada um de nós, para que mesmo caindo, Senhor, mesmo que os nossos joelhos estejam desconjuntados, que tenhamos sempre a certeza que Tu sempre estará conosco. Senhor Jesus, quando estiver passando pela minha mente, deixe os Seus ensinamentos, para que ele se conecte ao meu coração e que se torne, Senhor, hábito em todas as minhas ações e escolhas daqui para frente. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de podermos falar do Teu Evangelho e junto com os irmãos aqui presentes, de um de outro lado da vida. Obrigado pela essa oportunidade de comungar o ideal espírita, essa doutrina tão maravilhosa, Senhor, que veio para nos auxiliar, nos ajudar nessa caminhada de choro e ranger de dentes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, por águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor a Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que Tuas palavras, Senhor, me seguirão por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do meu Pai por longos e longos anos. Que assim seja, graças a Deus. Os médicos passistas, por favor, para tomar de passe.